Eu estou aqui para me desculpar com você. Eu gostaria de me retratar e pedir desculpas porque eu ofendi muitas pessoas quando eu coloquei no ar o vídeo A Bíblia Mente. Eu quero talvez justificar, mas eu gostaria de dizer que eu fiz uma metáfora, né? Dizer que um livro que é um objeto mente é uma metáfora, porque um objeto não fala. Ele não tem fôlego, não tem vida, então ele não pode falar. E se não pode falar, também não pode mentir. Foi uma metáfora que eu fiz. Mas soou mal porque eu ofendi a religiosidade das pessoas. E a gente aprende, né, e nós devemos colocar em prática, que cada um tem seu direito de seguir aquilo que quer. Se alguém chega para mim e fala que, por exemplo, esse controle remoto é o Deus dele, olha, meu Deus é esse controle remoto. Eu não posso questionar. Cada um segue aquilo que quer. Se a pessoa diz que esse controle remoto é o seu Deus, tá bom. É o seu Deus, ela crê nisso. É com ela, eu não tenho direito de falar que ela está errada. Porque cada um tem a sua religiosidade. E a própria Constituição brasileira, ela permite, ela ampara que cada um possa crer naquilo que achar melhor. E nós não temos direito de dizer que a pessoa está certa ou errada. Então, quando eu disse que o livro A Bíblia Mente, eu peço perdão a você. Eu lembro muito bem quando, em uma denominação evangélica, um apresentador de televisão, um pastor, ele pegou uma imagem católica e colocou o pé assim, na imagem, né? Você não está vendo meu pé aí, mas é aqui o pé aqui. Colocou o pé na imagem assim, então aquilo repercutiu muito, e repercutiu muito mal. E ele foi afastado da televisão, aquela coisa toda, porque ele ofendeu a religiosidade das pessoas. E eu também agora, eu percebo que eu ofendi a religiosidade das pessoas quando eu falei alguma coisa que foi contrário ao Deus dessas pessoas, a Bíblia. Talvez se eu tivesse falado alguma coisa sobre a Escritura, talvez eu não tivesse sido contra-atacado tão veementemente como eu fui. Mas como eu falei do Deus de muitos, o objeto, a Bíblia, então ficaram muito nervosos e me atacaram de várias formas. Por isso eu estou pedindo desculpas por ter ofendido a você e ao seu Deus. Inclusive eu recebi inúmeros e-mails e recados das pessoas dizendo que eu blasfemei, né, porque eu falei do livro, a Bíblia, e blasfemei então do seu Deus, né, porque a gente blasfema é contra Deus. Quem blasfema, blasfema contra Deus, não é verdade? Então eu blasfemei contra o livro, entendo que eu blasfemei contra o seu Deus. Você tem todo o direito de endeusar o objeto e dizer que ele é Deus. Eu estou errado em dizer que não é, perante a questão da religiosidade no nosso país. Então por isso eu vim aqui me retratar. E eu creio que se eu tivesse realmente falado contra a Escritura, talvez poucos tivessem defendido a Escritura. Mas como eu falei a respeito da Bíblia, e as pessoas estão condicionadas a defender o livro Bíblia, então eu ofendi e peço desculpas por ter ofendido. E eu gostaria de falar para você, se você me permite, de como surgiu o livro, a Bíblia. Porque ensinam para a gente que o livro foi Deus quem fez o livro, ou que mandou as pessoas escreverem o livro, a Bíblia, né? E que as pessoas que escreveram a Bíblia são inspiradas por Deus, porque ela é divinamente inspirada, enfim. A Bíblia é divinamente inspirada. E eu gostaria de falar para você o que houve. Nós conhecemos bem a história de Moisés, que tirou o povo do Egito. E Moisés, num determinado momento da sua vida, ele pegou um couro de animal e começou a escrever alguns relatos naquele couro de animal. E eu creio que inspirados por Deus, eu creio que você creia também dessa forma. E aquele grande homem de Deus para a sua época, que foi Moisés, ele escreveu alguns livros do Velho Testamento. Eu preparei aqui uma coisa simples que eu mesmo fiz, com 2 tubinhos daquele que é usado para colocar plástico na geladeira, para plastificar os alimentos, e 2 folhas de papel ofício que eu colei. Faz de conta que eu sou Moisés. E esse aqui é um couro de um animal curtido, preparado para receber a escrita. Então o que eu faço? Eu pego aqui a minha, talvez, pena ou qualquer objeto da época e começo a escrever aqueles hieroglifozinhos, e escrevo aqui, Gênesis, no princípio formou Deus a terra, e depois eu escrevo aqui, Êxodo, e Abraão, tal, e blá blá blá, do Egito, Abraão eu confundo com Moisés, Moisés, blá blá blá, e Josué, e blá blá blá, e escrevo aqui a Escritura Sagrada,
inspirada por Deus. Você sabe que um papiro, um manuscrito feito à mão, manuscrito escrito à mão, ele não é um livro. Ele é um papiro. E agora eu pego aqui esse papiro, que não é Bíblia. Não foi a Bíblia um livro escrito por Moisés, mas a escritura feita em papiro. E como está escrito no próprio livro da Bíblia, que está na Bíblia, esses documentos escritos por Moisés e por tantos outros, como Davi, como Samuel, como Paulo, como tantos outros que escreveram, né? Eles são colocados agora, os antigos do Velho Testamento são colocados na Arca da Aliança. Estão ali na Arca da Aliança. E eles vão para o templo, depois que o templo é construído lá, o templo de Salomão. E ficam lá. É claro que Moisés falava o idioma dele. Então ele escreveu, evidentemente, no seu idioma. Porque se você, brasileiro, for escrever alguma coisa, uma carta para o namorado, para a namorada, um recadinho para a esposa ou para o marido, você escreve em português. Então eu creio que Moisés escreveu no idioma dele. Pois bem, está lá. Agora, com aquelas guerras que ocorreram, outros povos dominam tudo o que era de Israel e dominam também os manuscritos. E agora levam para a Grécia. E quando chega na Grécia, o rei da Grécia, ele nomeia 70 homens para fazer a tradução daqueles manuscritos da escritura sagrada, vamos dizer assim, para a língua grega. E aí, após a tradução terminada, ela se chama Septuaginta, porque ela foi escrita por 70 homens que pegaram do original e passaram para o grego. Agora, na Grécia, um país totalmente dominado pela idolatria, onde tinham tantos deuses, que eles chegaram ao ponto de fazer uma casa para colocar as imagens dos deuses deles, o que depois se chamou templo, e passou-se a adorar no templo, e aí nasceu o templocentrismo, que eu não vou entrar nessa história agora, porque muitos acham que o templo é coisa de Deus, que o templo é coisa de cristão, ou é coisa de judeu, de judaísmo, mas na verdade o templo é pagão, ele não é de judeu. Mas esse é outro assunto, eu não vou entrar agora. Eu quero dizer para você que aqueles homens contratados para escrever a Septuaginta, eles pegaram aqueles manuscritos feitos por Moisés e pelos demais, aí fizeram esse aqui, a Septuaginta. Quando eles fizeram a Septuaginta no idioma deles, manuscrito também, eles pegaram e fizeram homenagens aos deuses da Babilônia que eles estavam cultuando com os nomes que eles deram. Eles pegaram Nimrod e deram o nome de Zeus. Então, quando for escrever aqui YHWH, o Elohim, o Criador, o Eterno, o que nos criou, o Pai, eles pegaram o YHWH, que é impronunciável, e colocaram Deus, em homenagem a Zeus. Quando chegaram no Filho, pegaram Jesus, que na verdade nunca se chamou Jesus, é Yoshua, Yoshua, ou coisas parecidas, porque são transliterações da fonética. Então, é esse o caminho. Yoshua, Yahushua, mas nunca Jesus. Mas eles pegaram Yahushua e transliteraram para Jesus. E Jesus, homenagem a Tamuz, filho de Nimrod.